Olá, pessoal. Então, muito boa noite. Essa semana nós estamos, então, trabalhando o equilíbrio energético, que é a nossa harmonização. E por estar recebendo algumas perguntas no inbox, eu resolvi trazer para vocês alguns questionamentos. Então, quais que foram as perguntas, tá? Que eu tenho recebido para trazer essa resposta, essa consciência, porque acho que a dúvida de um pode ser de todos. Então, assim, as perguntas, elas foram basicamente, essas aqui, elas se repetem, né? Por que é tão difícil manter o equilíbrio com frequência, tá? A música, ela influencia a nossa energia, tá? Foi uma dúvida que eu recebi hoje, inclusive. Toda vez que eu vou a lugares muito cheios, me sinto mal, como fazer, tá? E o que faço para me equilibrar por mais tempo? Alguma de vocês que está aqui participando já parou para pensar na resposta ou já teve algo parecido, alguma dúvida parecida com alguma dessas quatro? Sim ou não? Sim, todas. Tá. Então, eu trouxe aqui uma imagem, tá? Essa imagem aqui, basicamente, somos nós, né? Como nós funcionamos no universo, a nossa energia, nossos chakras, tá? E nós somos uma malha energética. E eu estou sempre falando que nós somos vibração, nós somos frequência, e tudo aquilo que nós falamos, pensamos, comemos, realizamos, tudo isso gera uma frequência. E assim é com quem a gente se relaciona e aonde nós estamos. Então, qual que foi a primeira pergunta lá? A primeira pergunta, ela foi, por que é tão difícil manter o equilíbrio com frequência? Porque nós estamos o tempo todo em renovação. As nossas células estão o tempo todo em renovação. Toda vez que nós respiramos, né, que nós inspiramos o ar que vai para os pulmões, a nossa célula ela está ali se multiplicando, ela está se desenvolvendo. Então, nós vivemos num ciclo. Então, é necessário que tudo que a gente faça com frequência. E o equilíbrio energético, a nossa limpeza energética, o pensamento positivo, né, essa faxina mental, tudo isso seja feito com frequência. Por quê? Se a gente não mantém frequência, a gente está bem, quando a gente para com tudo, volta, né? Aí a gente fica naquele ciclo de alto e baixo. Por isso que é muito importante trabalhar na frequência. Vamos pensar que um atleta de halterofilismo, quando ele vai lá trabalhar o crescer do músculo dele, é um trabalho diário de horas de musculação, de alimentação. E ele fica ali por um bom tempo naquele programa de musculação focado para competição. Quando ele passa a competição, muitas vezes ele diminui aquela frequência de treino, a alimentação, ele acaba engordando, ficando mais flácido, o músculo diminui, e assim é a nossa energia. É um ciclo. Então, a gente tem que ter em mente que precisamos estar sempre na vigilância, né? O tal do orai e vigiai. A gente tem que estar sempre na vigilância, mantendo o ciclo desse equilíbrio, tá? A música influencia a nossa energia? Claro, não só a música, mas tudo o que a gente assiste na televisão, o meio que a gente vive, é onde a gente passa mais tempo trabalhando, o nosso dia a dia, tudo. Então, tudo é frequência. E a música, se vocês pararem para pensar nas letras das músicas, por exemplo, de um sertanejo, onde se fala, né, muito em fidelidade, em tristeza, em beber até cair, né? Aqueles funks, então, eu não vou nem mencionar, mas tudo é palavra, né? E palavra, a música, quanto mais ela bate, né, na nossa mente, daqui a pouco a gente está cantando, aquilo é como um mantra, e acaba nos influenciando energeticamente. Quem muitas das vezes, né, acordou ali num dia para, sei lá,
que precisava se sentir animada, colocou uma música mais alegre e, de repente, mudou a tua vibração. Então, é sobre isso, tá? Então, é muito importante a gente ter ciência do que a gente está ouvindo, do que a gente está consumindo de filme, né, de conteúdo, porque é estímulo, tá? Energia, vibração também é estímulo. Ficou claro isso? Beleza, sim. Outra coisa, toda vez que eu vou a lugares muito cheios, me sinto muito mal. Como fazer? Pessoas empáticas, né, que têm mais sensibilidade, têm isso com muita frequência. Talvez a minha mãe não se lembre, minha mãe está aí, para quem não sabe. Eu me lembro assim, bem disso, eu era criança, nós estávamos num trem, eu ia fazer alguma consulta no Rio de Janeiro, e alguém, chegou um homem bêbado ao meu lado, eu passei muito mal e a gente teve que sair do trem, eu era criança, e se eu lembro disso, assim, é impressionante. Por quê? A frequência era muito pesada, né? Na hora achou, era enjoo, aconteceu alguma coisa, um mal-estar, é a frequência. E tem pessoas ambientes que têm frequência muito pesada, e isso tudo influencia. Então, assim, é muito importante a gente estar com equilíbrio, porque quando nós estamos em equilíbrio, dificilmente a energia de outras pessoas, elas vão nos afetar. Então, assim, quando a gente cuida bem da nossa energia, da nossa proteção, a gente acaba se mantendo fortalecido, como se fizéssemos um escudo ao redor do nosso corpo, e isso acaba nos beneficiando, tá? Energeticamente. Então, assim, tá sempre prestando atenção nessa nossa rotina. Uma dica que eu sempre dou aos reikianos, né? Quem não é reikiano, mas quem é, trabalhar sempre o Chokurei antes de sair, como um escudo de proteção. E quem não é reikiano, a gente aprende, sabe aquele casaco que tem um zíper? A intenção, ela gera uma energia, né? Então, intencionalmente, a gente veste esse casaco invisível, né? Como se fosse um escudo de proteção, e zipa o campo, passando como se fosse um zíper mesmo, fechando o nosso campo antes de sair, antes de ir para algum lugar. Quando você sente que está pesado, vai lá no banheiro, faz isso, né? Se tem vergonha, às vezes, de fazer no meio do povo, mas faz isso. E por quê? Porque quando você faz isso, influencia, intenciona que a sua energia não seja influenciada pela energia do meio. Muitos se falam sobre tapar o umbigo. Teve uma blogueira que foi para um Big Brother aí desses, que depois surgiu né, disse-me-disse se tapasse o umbigo, funciona, não funciona. Nesse meio não há certo e não há errado. Eu não acredito. E eu vou te explicar por que eu não acredito. Se você tapar o umbigo, você vai ver o teu chakra umbilical aqui, certo? Se cada chakra é um fluxo de energia e passa a energia de um para outro, e você está trocando energia com o ambiente, se você tapa o seu umbigo na intenção de proteger o seu corpo, o que pode acontecer? Você desequilibra os demais. Então, o que é o mais indicado? Você aprender a bloquear essa energia externa e também estar em equilíbrio, tá? Alguma dúvida sobre isso? Não. Ok. Então, o que eu faço para me equilibrar por mais tempo já está respondido, né? Ter frequência em tudo que a gente faça, trabalhar essa frequência, né? Quanto mais tempo, quanto mais em alta está a nossa vibração, melhor é, tá? E aí aqui eu trago sobre a geometria sagrada, tem a Carol, figura de flores. Oi. desculpa só te interromper um pouquinho, mas só uma dúvida. Pode falar. Eu sou muito sensitiva às pessoas.
Como você sabe, no meu trabalho aqui, entra, sai pessoas. E eu tenho uma certa pessoa que frequenta aqui no meu meio de trabalho. Meu Deus, é incrível. A hora que ela chega, eu já me sinto, assim, parece que até soa, sabe? A minha energia parece que vai lá no tendão do pé. Assim, eu falo para as outras pessoas, meu Deus, minha energia... Aí ela vai embora, parece que eu tenho que sentar, beber uma água, sabe? Para me voltar de novo. Mas tem isso, né? Exato. Se você sabe quando ela vai chegar, já faz a tua proteção aí com o teu zipar, né? E tenha sempre, assim, próximo ao seu local de trabalho, algumas coisas que podem ter proteção, possam te dar proteção. Por exemplo, um cristal de turmalina negra, que ajuda a filtrar a energia, tá? Uma selenita, deixa eu ver se eu tenho uma aqui, que é um bastãozinho de selenita. Quando alguém, né, ou algo acontece, ela é como se fosse você descarrega a sua energia, que ela tem a função de limpar outros cristais e te limpar. Tá? E a outra dica que eu dou também sempre para os meus clientes, eu tenho muito cliente que trabalha em hospital, que faz frequentemente reiki para poder trabalhar o equilíbrio energético, porque o hospital é lugar de dor, de sofrimento, né? E daí eu indico sempre um floral Saint-Germain, depois eu escrevo lá no grupo, que ele chama Fórmula da Proteção. E ele tem a vibração dos florais que ajudam na proteção energética do nosso corpo físico e energético também, tá? Então, fazendo isso, já ajuda bastante. Tá, obrigada. E aqui as flores, né? A geometria sagrada, por que eu trouxe isso? Para trazer um pouco da radiestesia, da radiônica, né? Se as flores elas têm essa vibração mais elevada, que a partir dela nós conseguimos, né, através da ingestão dela, nós conseguimos harmonizar a nossa energia, né? Harmonizar o nosso campo, a geometria sagrada que elas têm também é um fator harmonizador. E aí, inspirado nesse desenho, nessa geometria, que surge a radiestesia, é enviar a frequência energética de desenhos que são geometricamente estudados, né, que trabalham essa harmonia do campo físico e energético nosso. Então, foi só para trazer assim o entendimento mais claro do que é a emissão, né, a radiônica, que a gente está trabalhando no grupo, tá? E aí, o último slide, eu trouxe um exemplo, que foi um japonês que fez um estudo que ele fotografava microscopicamente como é que chama? As moléculas de água, enquanto elas escutavam, né? Enquanto se tocava no ambiente algumas músicas, né? Então, a sinfonia de Mozart, né? A música lá de John Lennon, palavras de amor, de paz, né? De gratidão, né? E aqui, ó, sobre, né? Uma palavra ruim que vai matar você aí, e aqui também, ó, uma praga. Então, assim, você vê como que as palavras, né, o vibracional atuava nessa molécula de água. Então, foi um exemplo. Isso aqui é muito passado quando nós estamos estudando o reiki, porque o reiki ele é a vibração, né, mais pura e simples, é a canalização da energia do universo para nós, tá? Então, é sobre isso. Vou partir, então, para a meditação. Vou separar a gravação para que eu possa separar depois um link, as pessoas, quando quiserem repetir a gravação, não precisar escutar toda essa palestra, esse conteúdo. Alguém tem alguma dúvida? Acrescentar alguma pergunta sobre o que eu disse? Não? Ok.